Olha, estamos de volta aqui com o nosso Mais Saudável e o papo não para, porque quando a gente fala de mente, de cuidar do cérebro, é impressionante, porque todo mundo tem interesse, todo mundo quer ter autonomia, quer ter qualidade de vida e isso implica ter uma cabeça boa, né? Com clareza. Eu lembro uma coisa tão impressionante, tenho uma saudade às vezes da minha avó faleceu com 92 anos, mas sempre foi uma mulher, uma pianista de mão cheia, professora, lia muito. A minha avó, ela faleceu apenas porque o coração estava fraquinho, mas a cabeça, mas que cabeça, que lucidez, que clareza de pensamento. Então eu acho que é isso que todo mundo aqui, e você que está em casa também, deseja. E para isso, tá aqui, ó, nas nossas mãos. A gente escutou o doutor aqui, de ter uma boa alimentação, de mudar os hábitos, né, de aprender a todo momento. Nunca é tarde. As pessoas têm mania de rotular, que nem a Van acabou de falar. Ah, eu quero andar de skate, quero aprender. Eu falei, poxa, eu quero aprender a tocar violão. Ah, mas essa hora, com 40 e poucos anos, vai querer tocar violão? Você não tocou de pequena? Qual é o problema? Eu vou tocar violão, eu vou aprender. Se eu quiser aprender, não é? A gente tem que se estimular, a gente tem que criar esse hábito de estimular, não a si, mas a todos da sua família. Crie esse hábito. Vamos falar um pouquinho de alimentação, Carla, que eu acho extremamente importante. Depois também eu quero saber, doutora Sueli, novas ferramentas que a gente tem, tá, a esse respeito. Ivan, eu quero saber se as pessoas pessimistas também adoecem mais rapidamente da cabeça, do cérebro, tá bom? Vamos falar sobre os alimentos memoráveis, alimentos que são bons. O doutor já falou, já colocou, já salientou. E agora a gente vai discutir junto isso com a doutora Carla aqui. Primeiro, salmão, depois as folhas verdes escuras, as castanhas, o mirtilho ou blueberry, né? Para quem conhece assim, o azeite extra virgem e a gema de ovo. Aqui a gente tem proteínas, né? Como proteínas não, o salmão aqui entra como uma proteína. Sim. E eu pergunto, hoje em dia virou moda. Não estou falando se é certo, se é errado, cada um faz o que quer. Temos o livre-arbítrio, graças a Deus. Desde que você seja acompanhado por um especialista, por um médico, faça o que você quiser da sua cabeça e da sua vida também. Mas, Carlinha, hoje muita gente está nessa onda do veganismo, de abandonar a proteína. E aí a pergunta é, como fica o cérebro? Então, é complicado. O cérebro, ele precisa de algumas substâncias específicas, de gorduras de boa qualidade, que elas vêm realmente do reino animal, precisa de proteínas de boa qualidade, precisa da colina que está na gema do ovo. E quando uma pessoa, um paciente se torna vegano, ele abre mão de todos os derivados dos animais. É uma pessoa que tem que ter um segmento médico, um segmento nutricional e vai acabar precisando fazer uma suplementação via oral, porque não é possível você adquirir todos esses nutrientes única e exclusivamente dos alimentos de origem vegetal. O ácido fólico, a maioria das vitaminas, o magnésio, a vitamina do complexo B, em geral a gente consegue sim, em boa qualidade, em boa quantidade dos alimentos vegetais. Mas, por exemplo, eu vou dar um exemplo da vitamina D. A vitamina D3, que é muito importante para o cérebro, ela é de origem animal e aí vai existir essa falha. O que o vegano tem assim de positivo, né? A gente tem que falar algumas coisas. Lógico. A dieta do vegano é uma dieta de baixo índice glicêmico, ela não faz picos de glicose, ela tem carboidratos de lenta absorção que eles fazem uma subida da glicose na circulação e na disponibilidade mais lenta. Isso é benéfico para o cérebro. Então a gente tem que, na verdade, combinar as duas coisas e aqueles que são realmente mais radicais, mais restritos, procurar auxílio médico para que lá na frente não tenha uma surpresa. Tem um benefício por um lado, mas um malefício por outro. Muito bom. Então, a gente tem que ter a consciência. É o que você disse e eu também salientei ali. Quando você tem um acompanhamento médico, um especialista junto, ok. Agora, o que me preocupa é o modismo, né? Então, assim, você não sabe, aí a amiga fala que virou vegana, aí você fala, ai, nossa, você emagreceu, então também vou virar, e assim vai. Então, esse modismo é muito perigoso, né? É muito perigoso. E um outro extremo, nos idosos, que é onde essa questão do cérebro e da memória é mais falada, né, são nos idosos.
Temos também que tomar cuidado com alguns medicamentos que os idosos que já estão num processo de adoecimento utilizam. Então, existem alguns nutrientes, a gente recomenda muito vitamina B6, vitamina B12 para as funções neurológicas, para a bainha de mielina do nervo, mas algumas drogas que o paciente que tem Parkinson, por exemplo, usa, vai potencializar. Então, você tem que tomar o cuidado. Você, num epilético, você pode alterar o limiar convulsivo. Então, nos extremos, nós temos que ter um cuidado mais especial e bem mais acompanhado por um profissional. Mas em termos assim, de alimentação saudável, eu acho que para o corpo como um todo, uma dieta variada, um índice de gorduras de boa qualidade, principalmente do grupo do ômega 3, que aí é o que o Diogo falou, do salmão, da sardinha, de preferência criada livre, não de cativeiro que come ração. A questão do folato, que é dos vegetais verdes escuros, que ele ajuda a gente a diminuir a homocisteína, que é um marcador inflamatório, que aumenta a velocidade de degeneração celular. Então, assim, é uma dieta bem completa. O mirtilo, como você havia dito, assim como o grupo das frutas vermelhas, é rico em antioxidante. Nosso corpo está sempre brigando com inflamação e controle da inflamação. Quando a gente perde esse controle é quando as lesões aparecem. Então, o mirtilo, as frutas vermelhas são excelentes antioxidantes. Então, a gente precisa combinar como um todo alimentos de boa qualidade. E no outro extremo, evitar hábitos danosos para o organismo. O alcoolismo, a bebida alcoólica em alta quantidade, com alta frequência, eu acho que é o pior deles. Ele acaba com vários complexos da vitamina B. E aí, o seu cérebro vai ficar desprotegido. Eu vou usar a vitamina B para metabolizar aquele álcool no fígado e eu vou deixar o meu cérebro em segundo plano. E aí as doenças neurológicas vão aparecer com maior frequência nesses pacientes que sofrem de alcoolismo ou a gente vê hoje jovem que bebe muito, né? Diariamente, esse hábito não é mais socialmente, diariamente, muito perigoso. É um hábito bem perigoso. E eu brinco com os pacientes do consultório, seu corpo vai cobrar a conta lá na frente. Não tem jeito, não tem jeito. A vida é cartão de crédito, um dia chega a fatura. Mas não tem como Gostei, fugir. Vou usar essa. Não é, doutora? Vamos conversar com o Brasil? Pode chegar aqui, ó. É a Rebeca Bisotto, de Euclides da Cunha, Bahia. Um beijo pra vocês aí, Bahia. Eu adoro essa terra, viu? Diz aqui, ó, pessoal, boa tarde, minha princesa. É verdade que a memória piora com a idade? Em casa, meu avô de 93 anos é muito lúcido e lembra de muitas histórias da família. Essa história da memória, se perder a memória com a idade, é um mito ou uma verdade? É uma verdade, depende do que você faz para não perdê-la nessa velocidade, né? Mas é que primeiro se perde a memória recente. Sim. Então, às vezes, os filhos chegam com os pais e dizem, olha, meu pai esquece o que ele fez ontem, a minha mãe esquece o capítulo da novela, mas ela lembra das histórias da família toda. Acontece que perde a memória recente, mas fica mais evidente a memória de evocação. Então, isso já é um indicador de perda cognitiva. Por isso que é importante manter aquele indivíduo que vai envelhecendo, não é para deixá-lo quietinho de um canto, é para estimulá-lo com jogos, com conversar sobre a política, fazê-lo participar do dia a dia da família, de algumas coisas que ele possa ainda ter opiniões, eu possa dar um entendimento melhor, porque a exclusão do dia a dia faz perder a memória recente, mas ele vai se lembrar com muita lucidez de um passado muito remoto, mas isso não é necessariamente uma coisa positiva, pelo contrário, pode ser um indicador daquela perda da camada cortical que nós falávamos no início. Doutora, então a sociabilização é muito importante. Importantíssimo. Né? Porque às vezes a pessoa fala, não, eu não gosto de gente, eu não gosto de sair, não tenho muitos amigos. Gente, faz parte da vida e faz um bem danado aqui, ó. Pessimista, aquele pessimista, sabe o nuvenzinha, que por onde ele vai, ele chega aqui, pronto, começa a trovoar, vem uma tempestade, enfim, nada dá certo, tudo vai dar errado. O cara já pensa assim, não vou ali, porque como a doutora até você falou, né, no comecinho do programa, que você usou um exemplo desse, como é que você falou? Não vou aprender porque é muito pra minha cabeça. O não já está dizendo, olha, não deixa entrar esse conhecimento, porque não consigo, ou não gosto, pronto, eu já criei uma barreira, porque tem que ser gostoso.
prazeroso. Exato, tem que ser prazeroso. Não vai dar certo, nada. Esse pessimismo faz muito mal pro cérebro? Muito mal. O pessimismo deixa o nosso estado emocional muito ruim. Então, eu costumo brincar que até aquilo que era para chegar, não chega. Tá fazendo força para chegar perto de você, mas não chega. Então, quando a gente pensa em ter um cérebro saudável, um comportamento saudável, alguma coisa um foco que leve você aonde você quer realizar os seus projetos, é preciso que você tenha também um estado emocional bom, porque senão você não vai conseguir realizar nada. Então, quais são as portas que você pode fechar para evitar que isso aconteça? O primeiro, a boca. Porque quando você pensa antes de falar e escolhe o que vai falar, você evita mandar para o seu cérebro um comando de que você pode ficar mal. Por exemplo, quando você diz assim para você, vou dar um exemplo pequeno só para você sentir a sensação no seu corpo. Eu vou tentar fazer academia. Você sente uma coisa. Quando você diz, eu vou fazer academia, você sente outra. Uhum. Então, de tanto você falar, eu vou, acontece aquilo que eu falei no começo. Vai chegar uma hora que você vai fazer. Então, quando você se alimenta de estados emocionais positivos, a sua capacidade de chegar adiante é muito maior. E o pessimismo vai morrendo, vai morrendo. O que cresce em você é o que você alimenta. Então, perceba aí se você está alimentando o seu pessimismo ou o seu otimismo. Ai, maravilhoso isso. Peraí que a gente já concluiu. Seguinte, a gente vai para um rápido intervalo. Eu também não queria ir para o intervalo agora, mas eu vou para um rápido intervalo. Você não descola, porque tá bom demais. Hoje, essas especialistas que estão aqui vão ajudar todos nós a ter uma mente muito mais saudável. Não descola, é rápido.